Fala, Alfredão, fala, Jéssica, olha a gente aqui de novo, vamos arrebentar com a genética, é isso aí, tô adorando, a sua interação está sendo fantástica e o nosso objetivo é começar essa aula de uma forma maravilhosa e lógico, com você aí assistindo, tamo junto e vem comigo, porque aqui eu não quero que você perca a cabeça e genética, o Bill sabe, vem comigo, solta a vinheta! Pois é, galera, vamos começar essa aula de agora falando de alguns conceitos importantes que você precisa saber. Primeira coisa, eu quero que você lembre do conceito lá de cromossomo. Lembra do cromossomo? Galera, o que é o cromossomo? Naquela aulinha básica, a gente falou que cromossomo nada mais é do que a estrutura que apresenta o grau máximo de condensação da cromatina. Lembra disso? Só que aqui, o que eu quero que você lembre é que este cromossomo ele pode ser classificado de duas formas. Quais são essas formas? Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas a gente vai reforçar esse conceito na sua cabeça. Esse cromossomo, ele pode ser classificado em autossômico ou sexual. Foi? Os cromossomos autossômicos são aqueles que normalmente relacionam características comuns, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, se eu te perguntar uma determinada característica ou falar uma característica para você aqui, você consegue julgar, poxa, só homem tem, só mulher tem. Normalmente isso aqui vai ser o quê? Sexual. Agora, se eu te disser assim, essa é uma característica, você, poxa, essa característica é comum tanto para homens quanto para mulheres. Então, essa característica, ela é autossômica. Foi ou não foi? Então, galera, facinho de a gente identificar isso. Por isso que eu digo normalmente, cuidado. Existem características ligadas aos cromossomos sexuais que podem interferir ou que vão ser comuns tanto para homens como para mulheres. Beleza? Mas isso é outro caso. Aqui eu quero que você lembre disso. Dos cromossomos para a nossa espécie, que nós temos aqui 23 pares de cromossomos, eu quero que você lembre que desses 23 pares, aqui nós vamos ter o seguinte, ó, dos autossômicos, a gente vai ter apenas 22 pares de cromossomos autossômicos, beleza? Óbvio, se eu tenho 23 pares no total e 22 deles são autossômicos, quer dizer que eu vou ter apenas o quê? Um pares de quê? Cromossomos sexuais. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Lembre-se, os cromossomos autossômicos, quando apresentam quantidades diferentes, assim como os sexuais, vão determinar as síndromes, beleza? Em outra aula falaremos sobre isso. Mas olha o que eu quero que você entenda. Desses aqui, a gente já falou muita coisa, já falamos sobre ele. A aula de hoje é sobre esses caras. E aí, desse carinha aqui, ou deste par, eu quero falar do seguinte. Os cromossomos sexuais, obviamente, eles vão interferir na manifestação de características sexuais. E aí, esses carinhas aqui, ó, irão determinar características sexuais. Beleza? Pra gente aqui, o que eu quero que você lembre é que eu tenho basicamente dois sexos, determinados por genes. Ele pode ser o sexo masculino e pode ser do sexo feminino. Galera, o sexo masculino, ele é determinado assim, ó. O carinha tem o XY, enquanto que a mulher, a fêmea,
XX. Isso para a nossa espécie, beleza? Existem outros padrões cromossômicos sexuais, beleza? Que são para outros animais, mas para a gente é isso aqui, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre as características sexuais em relação ao cromossomo X e ao Y, beleza? E ao X, no caso, que é da mulher. Só que para isso, olha como é que ocorre esta determinação. Olha a determinação como é que ocorre. E existem classificações para isso aqui, ó. Então eu vou botar assim, ó, determinação barra classificação. Cuidado com o seguinte, é comum a galera pensar que tem assim, o cromossomo X, ele é X porque é um Xzinho, e o Y porque é um Y. Não, na verdade, o cromossomo X, ou o que a gente chama de cromossomo X, é porque ele apresenta os dois braços, ou as duas extremidades após o centrômero, grandes, beleza? Então tá aqui, ó, cromossomo X. Já o cromossomo Y, ele vai apresentar o que a gente chama de braço curto. E esse braço curto é mais ou menos assim, ó. Foi ou não foi, ó? Então tá aqui o que a gente chamaria de cromossomo X e cromossomo Y. Ó, cromossomo X. E aqui o cromossomo Y. Deu para entender a parada? Tranquilo? Bill, como é que as características são classificadas? Eu posso pegar esse carinha aqui e dividir ele aqui no meio. Foi? Os dois. Observe que nesta região a gente tem um tamanho de braço comum, é ou não é? Então é o que a gente chama aqui, ó, de região homóloga, ó. Região homóloga. Foi ou não foi? Agora, se essa é homóloga, é porque aqui é a região o quê? Muito bem, heteróloga, diferente. Então, ó, região heteróloga. Foi? Deu para entender a parada? Tranquilo? Só que as características que ocorrem nessa região, como o nome já diz, são chamadas de características influenciadas pelo sexo. Por exemplo, a calvície, que é comum tanto em homem quanto em mulheres, só que o comportamento e a expressão dessa característica sofre uma influência do sexo. O comportamento dela no homem é de uma forma, na mulher de outra forma. Agora, se essa característica está nesta região aqui, ó, do cromossomo X, a gente diz que esta aqui é uma característica ligada ao sexo. Foi ou não foi? Que é a característica que a gente vai estudar hoje, já. Enquanto que, quando localizada nesta porção do cromossomo Y, essa aqui é uma característica restrita ao sexo. Porque só homem vai ter, como que a gente chama de hipertricose auricular, que são cabelinhos na orelha. Se você é uma menininha, não se preocupe, não vai ter isso. Agora, meninos, calma, você pode ter. Viu como é que eu sei que eu vou ter? Olhe para o seu pai, olhe para o seu avô paterno, olhe para ele e fale, caramba, ele tem. Você vai ter. Agora, se eles não têm, tranquilo, sussa, você vai ser assim a minha, igual lisinho, beleza? Viu? Mas e aí, o que é que eu faço? Não tenho o que fazer, só cortar para não ficar, aquele tufo no seu ouvido. Beleza, galera? Eu quero restringir nossa aula de hoje a isso aqui, ó.
características ligadas ao sexo. Então, existe um padrão de comportamento entre esses carinhas aqui. Bill, quais são as doenças que nós vamos trabalhar? Basicamente duas. A gente vai dividir isso aqui numa tabelinha bem bonitinha, que é a primeira falando sobre a hemofilia. E a outra, nós vamos trabalhar aqui o daltonismo. Bill, o que é hemofilia? Hemofilia é quando o carinha tem problema na coagulação sanguínea dele. Ele não consegue coagular de forma eficiente o seu sangue. Já o daltonismo, o carinha tem probleminhas na identificação de cores, em padrões de cores. Beleza isso? Essas duas características estão ligadas ao sexo e ela é localizada no cromossomo X. Lembre-se, o homem tem apenas um cromossomo X, a mulher tem dois, beleza? Um detalhe importante na mulher é que, embora ela tenha dois cromossomos X, um desses aqui vai ser inativado e é escolhido aleatoriamente por célula. Esse carinha aqui vai formar o que a gente chama de corpúsculo de Barr. Foi? O corpúsculo de Barr nada mais é do que esse cromossomo inativado aí. A hemofilia, voltando para cá, ela pode se expressar de uma determinada forma no homem e na mulher. Como assim, Bill? Vamos pensar aqui. O homem, ele só tem um cromossomo X. Então, o que é que vai acontecer? A manifestação desse carinha aqui, ou vai ser assim, ó, X, Hzão, Y, ou X, Hzinho, Y. Foi? Se o homem for X, Hzão, Y, a gente diz que ele é normal. Se ele for Hzinho, ele vai ser hemofílico. Foi ou não foi? Beleza? Da mesma forma, para o daltonismo, ó, XDzão, Y, XDzinho, Y. Se ele for Dzão, normal. Agora, se ele for Dzinho, ele é daltônico. Entendeu a parada? O homem, ou ele é, ou ele não é. Beleza? Porque ele só tem um cromossomo X. Agora, para a mulher, a gente tem que entender que, como ela tem dois cromossomos X, o padrão de comportamento desta característica vai ser um tanto quanto diferente. Como assim, Bill? Olha para cá. Esse carinha aqui, ó, a mulher, ela pode ser XHzão, XHzão, ela pode ser XHzão, XHzinho, ou ela pode ser XHzinho, XHzinho. Da mesma forma lá, ó, no daltonismo, ela pode ser XDzão, 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 XDzinho, XDzinho, XDzinho. Beleza? Olha a diferença agora. Se a mulher for XHzão, Hzão, ela vai ser o quê? Normal. Perfeito. Agora, se ela for XHzão, XHzinho, ela vai ser normal. Consequentemente, ela não tem problemas, beleza, quanto à hemofilia. Só que ela vai ser o quê? Portadora do alelo para hemofilia. Deu para entender a parada? Agora, se ela for XHzinho, Hzinho, ela é afetada ou hemofílica. Bill, o padrão se repete para o daltonismo? Perfeito. Como assim? A gente vai ter aqui, ó, ela normal,
Ela vai ser aqui normal portadora. E ela aqui vai ser o quê? Daltônica ou afetada. Foi ou não foi? Note uma coisa. A probabilidade de um homem apresentar uma dessas características é maior ou menor? Óbvio, maior, ou ele é ou não é, 50%. Já a mulher, ó, tem uma probabilidade menor de apresentar isso, devido à presença dos dois cromossomos X. Galera, você entendeu a parada? Acompanhou isso aqui de forma tranquila? Corre agora para pegar esse material, dá uma lida nele, confere, ó, rasga nos exercícios. Te aguardo no próximo vídeo. Vem que tem!